Atenção, plantão astrológico. A gente vai ter Mercúrio retrógrado no dia 5 de agosto, ficando no céu até o dia 28 de agosto. Então, se você quer entender o que é essa retrogradação do planeta, como é que isso pode impactar a sua vida, quais são os signos mais afetados, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o Mercúrio retrógrado, agora do próximo dia 5. Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre Mercúrio retrógrado. Você vê que a luz já falhou aqui, né? Já dando os primeiros sinais, né? Para ficar bem condizente com o vídeo. Bom, o que é a retrogradação, né? De um planeta? Eu gosto muito de dizer que a retrogradação é uma oportunidade que a gente tem de se reconectar com algo que aconteceu, né? Então, quando a gente tem a retrogradação acontecendo naquele planeta, a gente tem que analisar quais são os valores, quais são as características desse planeta que a gente vai ter a retrogradação, né? Por exemplo, uma coisa é a retrogradação em Netuno, outra coisa é a retrogradação em Saturno, retrogradação em Mercúrio, né? Quando a gente fala aqui de Mercúrio, a gente fala da fala. A gente fala de comunicação, a gente fala de troca de comércio, de viagens, a gente fala de projetos, ideias, ideais, da movimentação, do networking. Então a gente vai ter uma visita antiga desses assuntos, né? A gente vai ter uma abordagem retornando, uma segunda oportunidade para a gente avaliar mais sobre isso, sobre esse assunto que aquele planeta ele está trazendo. Então, o que acontece, né? Essa segunda oportunidade, ela vem como uma retrogradação. Então, tudo que aquilo que é o retrógrado, tudo aquilo que traz essa reviravolta, que traz esse retorno, né, essa reanálise, essa reconsideração é muito importante aqui. Então é isso que a gente analisa, né? Só que como a gente é levado, é convidado a reavaliar, em muitos casos ocorrem algumas algumas confusões, né? Alguns detalhes que passam ali atrapalhados, né? Vividos com muita intensidade. É como se a gente tivesse um atraso em alguns pontos. Quando a gente volta para o passado, a gente reconsidera algumas coisas, em muitos pontos a gente acaba tendo uma visão deturpada daquilo que aconteceu, né? É como se nessa reconsideração, nesse movimento de reconsiderar, em muitos casos a gente desse com a cara na parede, né? E realmente tivesse, por exemplo, aqui em Mercúrio, tivesse a comunicação prejudicada, tivesse a interação prejudicada. Então, o que acontece? A gente precisa reavaliar e avaliar alguns aspectos importantes aqui. A comunicação, ela fica um pouco atrapalhada, tudo aquilo que tem a ver com a atualização de dados, com as novidades, com o conhecimento, com o saber, com as pesquisas, com trabalhos, né? Com o conhecimento pode ficar um pouco engessado aqui nesse momento, pode ficar um pouco atrasado. É como se tivesse trazendo novamente para o passado para a gente reavaliar. Só que aí a gente fica naquela patinação, né? Aquela patinação, sabe quando você vai patinar no gelo, que você fica no mesmo lugar, você não consegue dar um movimento para ir para frente, porque você fica ali fazendo uma grande análise, né, das características desse planeta. Então você fica ali fazendo uma grande análise da comunicação. Então essa comunicação, ela sai truncada, ela sai errada, ela sai com dificuldades, ela sai ali um pouco conflituosa em alguns momentos, porque é como se você pensasse de uma forma, aí você vai reconsiderar, aí pensa de outra maneira diferente, então fica tudo ali um pouco complicado, tá? Então, se você tem alguma questão, né, relacionada a pesquisas, a conhecimento, a trabalho, algum trabalho para entregar, ou então precisa resolver algo que envolva tecnologia, né, enfim, que envolvam os valores, né, do signo, né, de Gêmeos, aqui com Mercúrio em evidência, em retrogradação.
eu te aconselho a você correr, fazer isso antes do dia 5 de agosto, ou então, se você puder escolher, deixar para depois do dia 28, tá bom? Então, aqui, porque, por exemplo, às vezes você vai entregar alguma coisa no trabalho e depois vai precisar fazer uma revisão daquilo ali, vai precisar reavaliar, reanalisar aquilo tudo que você já fez. E você vai perder tempo, vai perder a paciência, vai perder dinheiro. Em muitos casos a gente perde, o tempo ali, né? Que é o nosso bem mais precioso, fazendo essa análise o tempo inteiro, tá bom? O Mercúrio retrógrado, ele vai estar em Virgem, tá? E ele vai começar em Virgem, depois ele vai para Leão e depois ele retorna para Virgem. Então, só por aqui, a gente já vê que a gente vai ter questões a rever, informações para falar de Mercúrio, a rever nas características, nos valores desses dois signos, tá? Então, aqui, quando a gente vê Virgem, a gente vê questões relacionadas à nossa rotina, aos nossos hábitos, a gente vê também trabalho, a saúde, né? Então, pode atrapalhar um pouco a nossa rotina, pode ficar a rotina um pouco engessada, né? Hábitos que às vezes a gente, por exemplo, tá? Eu quero começar uma dieta. Não é indicado que você inicie nesse momento, né? No dia 5 de agosto. Inclusive, eu estava planejando começar a minha dieta, que no dia 5 já abortei essa missão. Vou deixar só para depois do dia 28. Não é minha culpa, é culpa, né, do céu. Por quê? Porque se eu começar agora, no dia 5, vê se você concorda comigo. Você também não tinha planejado começar a dieta no dia 5, mas infelizmente a gente vai ter que, né, mudar aqui a nossa, né, vai ter que adiar, né, não vai dar para fazer a dieta no dia 5. Por quê? Brincadeiras à parte, porque tudo que a gente começa nesse dia 5, corre o risco da gente ter que refazer, corre o risco de não dar certo, de ficar atrapalhado, tá? Num sentido de ficar indo e vindo, ficar um pouco com a sensação de patinar, tá bom? Então, os trabalhos podem ter que ser revistos, né? Se você tá no trabalho e tem uma relação, né, de subordinação, ou então é patrão, tem que tomar muito cuidado com a fala aqui, né? Porque pode ter mal-entendidos, podem ter questões relativas a detalhes de questões, então algumas questões que precisam ser melhor abordadas, deixar tudo bem claro, deixar tudo bem explicadinho nos mínimos detalhes, tá? Então, por exemplo, se você tem que assinar algum documento, lê as notinhas de rodapé, lê todos os pontos. Não vale a pena você fazer um lançamento de um curso, um lançamento de um livro. Espera passar Mercúrio retrógrado, né? Porque realmente é uma energia ali muito contrária, né? Agora, para não dizer que não falamos das flores, eu gosto muito da retrogradação, principalmente aqui quando ela chega em Leão. Por quê? Leão tá falando da nossa autoestima, da nossa valia, da nossa identidade. Também está falando de filhos, né? Aonde Leão toca, está se relacionando às nossas obras, as obras que a gente deixa para o mundo, aos nossos filhos, a tudo aquilo que a gente coloca a nossa força, a gente coloca a nossa energia. Então aqui a gente pode ser levado a repensar quem a gente é. Então, trabalhos de autoanálise, da gente se conhecer, a psicologia, as terapias, elas estão muito favorecidas aqui. Inclusive, quando a gente tem Leão falando das paixões e a gente tem uma retrogradação em Leão, pode ser até mesmo que ressurjam, né, paixões do passado. Então, se você deixou lá aquele defunto lá, né, esfriando o caixão, pode ser que venha esse fantasma aqui, chegue para você a partir dessa data aí do dia 5, tá bom? Então toma cuidado com questões relativas a trabalho, deixe tudo muito certinho, tudo muito estruturado, deixe tudo muito... Não tenha medo de pecar pelo excesso, né? É melhor você falar do que você se calar. Não pense assim, mas essa informação é muito óbvia, eu não preciso dizer isso. Não, fale mesmo que seja algo óbvio, porque para outra pessoa
ela pode até saber que isso precisa ser feito, mas não entender a relevância daquela atividade. Então, é importante você deixar tudo nos conformes, principalmente aqui com Mercúrio retrógrado, tá? Quais são os signos mais afetados aqui? Aqui a gente vê que são os signos de Gêmeos, os signos de Virgem e, claro, Leão. Então, se você tem o Sol ou o Ascendente em algum desses 3 signos, saiba que você precisa estar com mais paciência nesses dias, porque realmente vai ter uma grande afetação nessa polaridade, nessas 3 polaridades, tá bom? Então, a gente também, uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente fala de saúde, né, que a gente fala de Virgem, alguns exames podem atrasar, alguns voos podem atrasar, algumas questões relativas a pagamentos, a acordos, podem atrasar um pouquinho. Então é bom aguardar e fazer a plena nesse momento e esperar a hora certa para agir, tá? Aqui, algo que também, além da questão da retrogradação em Leão, falar muito com isso do autoconhecimento, que é muito importante porque a gente tem horas que a gente precisa recordar quem a gente é, aquilo que a gente veio fazer no mundo, a nossa forma de se expressar, as nossas obras. Então é um bom momento para você refletir qual é a sua missão de vida, o que você veio deixar para o mundo, aquilo que você veio realizar. É um bom momento para fazer uma consulta de numerologia, porque a numerologia ela vai te dar essas informações, ela vai te desvendar, te revelar aquilo que você traz de potência para o mundo, tá? Então fica aí o meu convite também para você fazer a sua numerologia. Se você quiser fazer uma consulta comigo, é só deixar aqui nos comentários ou então no inbox do meu Instagram, que é @RaquelDasFlores, Raquel com CH, tá? A gente vê então também que algumas questões com filhos podem ter que ser repensadas aqui, né? Então, será que eu estou passando tempo suficiente com meu filho, com a minha filha? Será que eu estou transmitindo para eles o amor que realmente eu sinto por eles, né? Como eu consigo efetuar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo ser mãe, ser pai, né? Então, aqui pode ser bom repensar nessa relação com filhos, nessa relação da gente com o mundo, da nossa identidade, da criação da nossa identidade, tá? E quando a gente vê aqui também, né, em Virgem, a gente vê a nossa rotina, né? O que é um bom momento para planejar, não é um bom momento para executar, mas é um bom momento para planejar. O que eu prometi lá atrás com relação aos hábitos, com relação àquilo que eu disse que eu ia fazer, que eu ia executar e que hoje eu não estou fazendo, né? Será que eu prometi que eu ia ter um canal do YouTube e que eu ia postar todos os dias e eu estou aparecendo aqui uma vez a cada 20 meses? Será que eu prometi que eu ia ter uma alimentação melhor e eu esqueci disso, deixei isso para lá? E a vida está aqui trazendo essa segunda oportunidade de qual hábito eu poderia colocar na minha vida para me ajudar nesse sentido? Então, aproveita essa energia da retrogradação para isso, tá? Quais são os ângulos que vão estar envolvidos nessa brincadeira, nessa retrogradação aqui de Mercúrio? A gente vai estar tendo a retrogradação no 4º grau de Virgem e no 21º grau de Leão. Então, aonde está no seu mapa essa angulação? Né? É importante você observar aonde você tem esses signos também, né? Leão, Virgem, e aonde que está essa casa aqui. Porque aqui a gente vai conseguir ter uma análise mais aprofundada da área da sua vida que vai estar retornando, com as informações retornando ao passado, para que você analise, para que você tenha uma segunda chance de aperfeiçoamento, tá? Então, se você quiser uma análise mais profunda, tá bom? Sobre o seu trânsito astrológico, sobre o seu céu específico, é só marcar uma consulta comigo da astrologia para eu poder me debruçar sobre o seu mapa e poder analisar com mais tranquilidade, com mais calma, né? Poder, assim, dar atenção ao seu caso concreto, tá bom? Mas saiba que aqui é importante abrir mão da neurose,
é importante, inclusive vamos colocar aqui no nosso mantra, eu abro mão da neurose, para a gente ir junto nessa manifestação. Por quê? Aqui com Virgem, a gente não vai ter controle. Né? Quando a gente a Virgem é aquele signo que fala dos detalhes, que fala da sede da rotina muito estruturada, da rotina muito organizada, fala da organização. E quando vem essa retrogradação, isso traz um pouco de uma bagunça na rotina, né? Alguns movimentos imprevistos nessa rotina, ou até mesmo algumas notícias novas que chegam que te trazem algo, caramba, eu não tinha pensado nisso, eu vou precisar pensar, e isso traz uma bagunça no meu dia a dia. Então, aqui é importante a gente abrir mão do controle. Aqui é importante a gente abrir mão da neurose de achar que a gente tem algum controle, porque a gente não tem controle de nada nessa vida, tá? Então, aqui é uma análise do nosso céu, né, diante dessa retrogradação. Eu desejo tudo de bom para você, muito amor, ervas e flores. Um beijo.